Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou compartilhar com você uma palavra que está em Atos 9, né? Foi uma palavra que eu li ontem à noite e eu decidi vir compartilhar com vocês porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos com relação ao nosso comportamento, às nossas expectativas, aquilo que nós realmente desejamos e queremos fazer para o Senhor. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue. A gente quer, mas a gente não faz. A gente deseja, mas a gente não avança. A gente planeja, mas não executa. E o tempo vai passando e ele vai, né? Fatos vão acontecendo, meses vão passando, os anos vão passando e a gente acaba não vivenciando aquilo que a gente deseja, acaba não vivenciando aquilo que a gente almeja verdadeiramente, né? E ontem, ao ler essa palavra, eu fui despertada para algo que realmente a gente ouve sempre, né? Sobre a busca pelo Espírito Santo, sobre a presença de Deus, em viver realmente para o Senhor, né? Pelo Senhor e para o Senhor. E, de repente, isso fez muito sentido para mim. Né? Em Atos 9 é quando Saulo ainda, né, chamado Saulo, também Paulo, a gente vai ver mais pra frente que ele tem o nome de Paulo por causa dos países, né, a diferença de países, língua, de onde ele passava. Mas aqui é algo muito tremendo, né? Primeiro, Saulo, ele tem um encontro com Jesus, né? É uma história muito conhecida. Ele tá a caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus. Ele fica cego e ele é orientado pelo próprio Jesus a ir para uma cidade onde ele vai encontrar com um homem chamado Ananias, né? E o mesmo Ananias tem, né, um direcionamento do próprio Jesus. Ele chega a questionar, mas Senhor, como eu vou encontrar com Saulo, né? Nós sabemos a fama que ele tem, o que ele é capaz de fazer com os cristãos. Como o Senhor me manda encontrar com este homem, né? E o próprio Jesus vai dizer que ele é escolhido dele. Saulo é o meu escolhido e será usado como um grande instrumento no meu reino, né? Então a gente vai ver aqui que há realmente um plano, um propósito de Deus na vida de Saulo, né? Mas o que eu quero compartilhar com você está aqui em Atos 9, deixa eu ver aqui, quando Deus diz assim, em Atos 9:10, em Damasco morava um crente chamado Ananias, a quem Saulo apareceu numa visão, a quem o Senhor, o apareceu numa visão e disse, Ananias, estou aqui, disse Ananias, respondendo ao Senhor. E o Senhor continuou, prepara-te, vai à rua direita e à casa de Judas, pergunta por um homem chamado Tarso, que também é chamado Saulo, ele está a orar. E teve uma visão em que lhe apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e impôs as mãos sobre os seus olhos para que ele tornasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muito falar a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito em Jerusalém contra os seus santos. Ele veio a Damasco com poderes que lhe deram os chefes dos sacerdotes para prender os invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque eu escolhi este homem para ir falar de mim aos pagãos, ou seja, em algumas versões a gente vai ver os gentios, né? A reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o muito que tem a sofrer por causa de mim. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus me trouxe aqui, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho, mandou-me vir ter contigo, para que tornaste a ver e fiques cheios do Espírito Santo. E nisso caíram as escamas de Saulo, dos seus olhos. Então, ele voltou a ver e foi batizado. Depois de comer, recuperou as suas forças. Eu quero voltar aqui mais um pouco para cima, que é a palavra que eu quero realmente compartilhar convosco. Me fugiu aqui na leitura. Que é no versículo 7, ok? A partir do versículo 7, que diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam assustados, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. E Saulo, levantando-se do chão, e tinha os olhos abertos, mas não via. Ou seja, ele não ficou cego ao ponto de fechar os olhos, ok? Ele estava cego, mas ele tinha os olhos abertos. Vejam bem. Mas não via nada. Tiveram que levá-lo pela mão para Damasco. E durante 3 dias ele ficou sem ver. E nesses dias ele não comeu e nem bebeu. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor.
nessa palavra, Pai, tão forte, né? Com tantas coisas para que nós venhamos a meditar, tantas coisas importantes nesse trecho. Senhor, em poucos versículos, o Senhor fala de tantas coisas, né? Nos alerta de tantas coisas, nos encoraja a tantas coisas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, nesta gravação, porque este vídeo não tem a ver comigo, Senhor, tem a ver com quem está assistindo, tem a ver com quem ouvirá essa palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor também voltará a ministrar o meu coração, porque a Tua palavra ela não volta vazia, né? Mas faz o que Te apraz. Então fala comigo também, Senhor. Fala comigo, com quem vai ver este vídeo. Desperta-me, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Aqui é bem interessante, né? Essa palavra me chamou muita atenção, porque nós vamos ver um homem, né? Tendo um encontro com o Senhor Jesus, ele fica cego, mesmo com os olhos abertos, né? Que a primeira coisa que eu quero que você grave aqui é que ele tinha os olhos abertos, mas não via, ok? E depois, uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ou seja, ele estava ali depois daquele encontro com Jesus, ele fica consternado ali e ele fica 3 dias sem comer e sem beber, verdadeiramente ali anestesiado por aquele impacto que ele teve, né? E Saulo, ele era, para quem não conhece muito bem a história dele, né, antes de se tornar Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, né, da palavra do Senhor, evangelista de mão cheia, né, ele era Saulo e ele era o maior perseguidor da igreja cristã naqueles tempos, né? Ele foi quem foi responsável por muitas mortes, entre essas mortes, a morte de Estevão, né, apedrejado ali por estar pregando a palavra de Deus. E quando ele tem esse encontro fortíssimo com o Senhor Jesus, o próprio Jesus aparece para Saulo e fala e desperta-o para aquilo que Deus quer fazer através da vida dele, né? O que eu quero que nós venhamos a meditar aqui é que Saulo ele poderia ter tido aqui muitas atitudes, né? Ele poderia ter reagido de muitas maneiras, de muitas formas com relação a este encontro, como muitos de nós, né? Quantos de nós temos um encontro com Jesus e continuamos levando a vida de forma natural, né? Como se esse encontro não tivesse acontecido. Continuamos vivendo sendo que fomos chamados e escolhidos para uma grande missão, mas nós vivemos como se ela não existisse, como essa missão não tivesse nos sido dada, como essa comissão de ir pregar o evangelho a toda criatura não fizesse parte do pacote de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E Saulo, ele para imediatamente ao encontro com Jesus, cego, mesmo com os olhos abertos, né? Quantos de nós, né, tivemos os nossos olhos abertos, temos os olhos abertos, mas não estamos vendo, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Não estamos vendo aquilo que está sendo, como é que eu vou dizer isso? O bombardeio espiritual que está ao nosso redor. Nós estamos vivendo com os olhos abertos, mas temos os nossos olhos cheios de escamas, né? E não estamos nos preparando, não estamos buscando ter essa visão aberta verdadeiramente, né, pelo Senhor. E ela só acontece quando nós decidimos buscar verdadeiramente ao Senhor de todo o nosso coração. E Saulo, ele para durante 3 dias sem comer e sem beber, né? Eu vejo aqui um homem, né, que sempre foi temente a Deus, apesar de estar perseguindo os cristãos, ele perseguia os cristãos em nome de Deus. Então ele tinha um coração voltado para o Senhor, ele tinha um coração realmente, né, desejoso de fazer o certo em nome de Deus, né? E eu acredito que até por isso o Senhor vai resgatá-lo, né, para essa grande missão, porque ele vê que Saulo, na verdade, deseja fazer algo por Deus, em nome de Deus, né? Só que ele não só é tocado pelo Senhor, mas ele aceita aquilo. Ele tinha muitas escolhas aqui, né? Nós temos escolhas quando nós temos um encontro com o Senhor, mas somos nós que vamos decidir realmente o que vamos fazer com essa escolha, né? E Saulo, ele tira 3 dias para orar, né? Sem beber, sem comer, né? Ali, acho que meditando naquilo que ele realmente vive, né? Naquilo que ele realmente experimenta naquele dia. E quando Ananias vai ao encontro de Saulo, muito temeroso, né? Por saber quem Saulo era, quando ele é direcionado por Deus a ir ao encontro de Saulo, aquela alma dura que ele tinha ali como uma referência de alguém que
Era impossível estar vivendo aquele momento, né? Tanto que ele questiona o próprio Deus, como assim? Mas Saulo, aquele que persegue os cristãos, aquele que tem matado o nosso povo, e Deus diz sim, esse mesmo Saulo, porque eu tenho com ele um grande chamado, um grande ministério, um grande propósito, né? Então, quantas pessoas ao nosso redor nós deixamos de ir buscar, nós deixamos de pregar a palavra do Senhor, nós deixamos de falar sobre Jesus por causa do seu comportamento, né? Por causa de quem essa pessoa é hoje aos nossos olhos, né? E nós nos negamos, nós não deixamos que aquilo que Deus tem falado conosco referente àquela pessoa realmente venha a fazer diferença nas nossas atitudes. Mas Ananias, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a direção do Senhor em ir ao encontro de Saulo e ele vai. Então há várias coisas nesse texto aqui muito interessantes, né? Primeiro, os olhos de Paulo estarem abertos, mas ele não vê, né? Então eu quero que você medite. Será que o seu olho está aberto, mas você não está vendo de fato aquilo que Deus deseja que você veja sobre quem Ele é, sobre os propósitos, os planos e os projetos de Deus para a sua vida? Será que realmente você tem vivido aquilo que Deus, né, tem para a sua vida? Ou você está vivendo a sua vida como se Deus não existisse? Apesar de já compreender, de já ter tido um encontro com Ele, de já ter tido realmente uma experiência com o Senhor, de que forma você decidiu viver? Porque Paulo aqui, ele para tudo e ele fica durante 3 dias se consagrando ali, sem comer e sem beber, esperando realmente esse encontro com Ananias, pelo qual o Senhor disse que iria orar pela vida dele, para que a partir dali as coisas dessem início ao seu ministério, né? Quantos de nós tivemos esse encontro com o Senhor, mas continuamos levando a vida como se ele não existisse, como se esse encontro não tivesse sido real, né? Depois vamos ter aqui Ananias, que tinha medo, temia ir falar com Saulo, que era uma pessoa conhecida como alguém que rejeitava, né, o verdadeiro evangelho, né, e se negou assim de primeira instância a ir falar com aquele homem com medo do que poderia vir de lá. Quantas vidas ao nosso redor não estão tendo a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus porque nós temos medo de ir pregar o evangelho a essas pessoas, com medo da retaliação, do que está por vir de lá. Mas nós não sabemos, né, o que está sendo feito do outro lado. Às vezes Deus já preparou aquele coração, preparou realmente, né, esse encontro, esse momento de despertamento na vida dele, mas nós estamos recusando, como Ananias fez inicialmente, né, a coragem de Ananias em obedecer, né, em orar pela vida de Saulo, em pôr as mãos sobre a sua cabeça, fez toda a diferença na vida de Saulo. A partir dali as escamas caem dos seus olhos e Saulo, ele começa a ver verdadeiramente, né, o reino espiritual de Deus, e ele compreende que a partir dali a sua vida tem uma nova direção. E ele se converte dos seus maus caminhos e deixa de ser aquele que perseguia a igreja para ser aquele que vai ser um dos maiores nomes hoje do evangelho, do cristianismo, né, que escreveu as grandes cartas. Paulo é responsável aqui por muitos livros dentro da Bíblia, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses e por aí vai. E a gente vai entender e compreender muito do evangelho através da vida de Paulo. Que coisa grandiosa, né? Quantos de nós vamos ser cartas abertas para a vida de outras pessoas, para a vida de pessoas que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas não estamos nos posicionando, nos colocando verdadeiramente disponíveis para que o Senhor faça em nós, como fez na vida de Saulo, e através de nós, como fez na vida de Ananias. Então, que nós possamos ter a capacidade de nos render de tal maneira à presença do Senhor, de tal maneira ao seu chamado, que nós venhamos a romper os nossos medos, as nossas ideologias, os nossos achismos, né, diante das circunstâncias, para viver o sobrenatural do Senhor, né? Paulo aqui, ele rompe com a vida que ele tinha, ele rompe com o comportamento que ele tinha para se posicionar e ser realmente quem Deus desejava que ele fosse, o grande apóstolo Paulo, né? Então que nós venhamos nesse dia a deixar sermos tocados pelo Espírito Santo, que as escamas venham cair dos nossos olhos que estão abertos, mas não estão vindo, né? Que verdadeiramente os nossos olhos sejam abertos a 100%, sem escamas, para que nós possamos ver os planos do Senhor e nos colocar à disposição para andar segundo o plano e o propósito do Senhor, porque não adianta conhecermos os planos do Senhor
e não nos posicionarmos de acordo com ele. É tempo, igreja, é tempo de abandonarmos os nossos próprios planos, as nossas estratégias, né? O nosso achismo para viver aquilo que Deus verdadeiramente tem. É tempo, a volta do Senhor está próxima. Está próxima, não se engane. Nós estamos vendo aí a natureza reagindo, como a Bíblia diz que a natureza reagiria. Estamos vendo as pessoas, né, caminhando e realmente se colocando em situações que não são propósitos do Senhor, mas que estão escritos, né? Pai matando filho, filho matando pai, e por aí vai. Que nós possamos verdadeiramente estarmos dispostos a viver o plano e o propósito de Deus, custe o que nos custar. Porque Paulo aqui, quando ele aceita viver para o Senhor e pelo Senhor, ele não só abre mão das regalias que ele tinha como Saulo, diante de todo o império, mas ele passa também a ser um dos perseguidos. Nós vamos ver aqui mais para frente, no capítulo 11, se eu não estou enganada, Saulo, ele sendo apedrejado, né, por estar pregando a palavra do Senhor, né, ao ponto de ter que ser colocado num cesto e ser tirado pelos outros apóstolos dentro de um cesto pelos muros da cidade para não ser realmente morto, porque as pessoas pegam ele, apedrejam ele, jogam o corpo dele fora da cidade achando que ele estava morto, porque ele estava desfalecido. Os apóstolos pegam o seu corpo, cuidam dele e põem ele num cesto para que ele seja realmente salvo. Então ele sai de alguém que perseguia para ser perseguido, mas ele não desiste. Ele não desiste de continuar pregando a palavra de Deus e sendo instrumento nas mãos do Senhor. Que nós venhamos a nos posicionar, venha o que vier, façam o que fizerem, mas que nós estejamos firmes, vivendo o propósito e o plano do Senhor para aquilo que Ele nos chamou. Amém? Então, a minha palavra hoje é para que você desperte para aquilo que o Senhor quer fazer em sua vida e através da sua vida. Não viva mais como se o Senhor não existisse, como se você não tivesse um chamado. Porque cada um de nós temos um chamado, temos um papel no reino do Senhor. E que então venhamos a viver esse papel, né? Vestindo realmente aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E que possamos ser, sim, a diferença na vida das pessoas ao nosso redor e daqueles que ouvirão, né, aquilo que nós vamos pregar. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.